Vamos tentar entender essas medidas, lembrando que no primeiro mandato de Trump também ele decretou tarifas, 25% para o aço, 15% para o alumínio, e sobrevivemos àquela decisão. Mas vamos entender qual é o impacto da decisão de Donald Trump para a siderurgia, para o setor siderúrgico em Minas Gerais. Olha, o impacto, se efetivamente for implementada a medida, sem nenhuma concessão aqui para Minas Gerais, seria muito nocivo, já que Minas Gerais é o principal exportador dos produtos siderúrgicos para os Estados Unidos. Mas, na nossa percepção e visão, há um bom espaço para negociação, porque as indústrias dos países são complementares, né? Então, seria muito ruim para o próprio Estados Unidos se os aços oriundos de Minas Gerais tivessem uma sobretaxa. Essa realidade nós já vivemos anteriormente no primeiro mandato de Trump. Naquela oportunidade, houve um prejuízo considerável, foi fácil reverter a situação, porque depois as tarifas foram revertidas. A gente pode usar como exemplo aquilo que aconteceu para aprender a lidar com essa situação agora? A expectativa do setor é exatamente essa, Paulo. As medidas mitigadoras estavam valendo até agora, né? Então, há cotas para o aço brasileiro sem aplicação da sobretaxa. Então, nós entendemos que é possível renovar essas negociações, porque nesse primeiro momento, o governo americano colocou sanção sobre todos os países, sem exceção. Então, na minha leitura, é agora que começa uma construção política e vai depender, obviamente, da pressão de empresas brasileiras aqui sobre o governo brasileiro e de empresas americanas sobre o governo dos Estados Unidos. E na nossa leitura, há um grande interesse das próprias siderúrgicas americanas, já que elas precisam da matéria-prima brasileira. Independentemente das ações que devem ser feitas sobre o poder público no Brasil e nos Estados Unidos, existem outras ações de mercado que podem ser feitas para reverter essa situação, caso se concretize a determinação de sobretaxar os produtos brasileiros? O que poderia ser feito é o próprio Brasil colocar sobretaxas sobre os produtos chineses, né? Lembrando que, desde que houve uma redução do crescimento chinês, né, do ritmo do crescimento chinês, começou a sobrar muito aço na China e esse aço vem sendo exportado, seu excedente, para todo o mundo. E essa exportação vem impactando, de fato, países produtores de produtos siderúrgicos, inclusive o Brasil. Então, nós temos hoje uma invasão de produtos siderúrgicos chineses no Brasil. Então, para contrapor essa medida, o próprio governo brasileiro, a exemplo de não somente Estados Unidos, mas outros países do mundo também, já impuseram sobretaxa ao aço chinês. E se a gente olhar um cenário de competitividade mundial, quanto pode interferir, influenciar essa decisão de Donald Trump? Olha, em tese, em teoria, o livre comércio, quando praticado de maneira adequada, ele aumenta a competitividade, né? Quando ele é subsidiado, e é o caso hoje de prática do aço chinês, ele, na verdade, distorce a concorrência. Então, ele, na minha leitura, ele mais prejudica do que ajuda, porque no primeiro momento ele ajuda reduzindo o preço e depois, obviamente, se o país, no caso a China, destruir a capacidade produtiva de aço de um outro país, ele depois vai vender aquele produto mais caro, porque deixa de ter concorrente, né? Então, pode ser bom no curto prazo usufruir do aço barato, mas no médio e longo prazo você cria uma dependência dessas economias do aço chinês e também, com certeza, na hora que não tiver concorrência, o preço do aço vai subir. Existem outros mercados, falando nisso, o Brasil tem, salvo engano, e se eu estiver errado, me corrija, por favor, é 18%, né, o volume de importação que nós temos de aço e alumínio para os Estados Unidos. Se eu estiver errado, me corrija. Mas existem outros mercados que Minas Gerais, particularmente, pode potencializar para cobrir esse impacto, se ele acontecer? O mercado americano é muito grande, então a gente teria muita dificuldade de colocar esse mesmo volume em outros mercados. Mesmo porque há uma sobreoferta por parte dos chineses em todos os lugares. Então, de fato, é muito estratégico que a gente consiga aí
ter, em parte, essas sanções retiradas, essas sobretaxas retiradas pelos brasileiros. Mas a gente deve lembrar também que provavelmente a demanda pelos produtos brasileiros na siderurgia americana vai aumentar. Por quê? Porque a siderurgia americana vai ter um maior mercado e como o nosso produto, que é vendido principalmente para os Estados Unidos, é semi-elaborado, ele vai ter maior demanda por parte dos Estados Unidos para atender essa maior necessidade da indústria americana. Então, hoje, Paulo, na prática, eu entendo que neste momento a gente tem mais uma oportunidade que um risco. Por quê? Como houve sanção a todos os países, hoje está todo mundo em condição igual. Se essas concessões que a gente está pleiteando para o Brasil forem concedidas a outros países e não ao Brasil, aí o Brasil vai efetivamente perder muito. Mas se todos ficarem no mesmo lugar, o que vai acontecer é que a siderurgia americana vai ter que comprar com a sobretaxa, vai ter que botar no preço. Por isso que eu acredito muito nas concessões, para que não haja um prejuízo da indústria americana e que proteja o produto final da indústria americana e favoreça a importação de semi-elaborados, que é o caso do Brasil. Então, eu acho que a gente tem aí uma oportunidade, se bem trabalhada por parte do governo brasileiro. Alguns setores do governo falam em retaliação. Os mais radicais falam em retaliação. O presidente Trump afirmou que se houvesse retaliação, haveria o aumento das tarifas. Você acredita que isso seria possível ou é só mais uma forma de pressão exercida pelo presidente americano? Olha, o Trump não tem brincado ali na aplicação das suas sanções, né? Então, a realidade é que os Estados Unidos é uma potência econômica hegemônica, né? Juntamente com a China, são os dois maiores players mundiais. Então, é muito difícil retalhar os Estados Unidos sem sofrer consequências muito piores, né? Então, eu não acredito que o caminho da retaliação ele é um caminho adequado. Ele pode ser até uma retórica utilizada aqui para valorizar a negociação, mas eu não iria por esse caminho, porque eu entendo que o poderio americano é muito maior que o nosso e as ferramentas que eles têm de efetivamente nos retalhar são muito maiores. Para finalizar nossa conversa, vamos falar um pouquinho dos aspectos políticos que isso pode interferir nessa conversa, dessa negociação. O Brasil se antepõe à posição americana no mundo. O governo brasileiro tem uma anteposição clara, determinada à posição americana, particularmente depois que Donald Trump assume a presidência americana. Essas diferenças, essas dificuldades, sob o ponto de vista comercial, elas podem impedir, podem criar barreiras que facilitem essa possibilidade de uma negociação racional, ampla? Podem efetivamente, por isso que a gente tem que trabalhar muito para que o governo brasileiro não tenha uma posição ideológica nesse caso, e sim uma posição pragmática, defendendo os interesses dos brasileiros, e nesse caso é fazendo uma negociação bilateral com os Estados Unidos. E você acredita que isso se resolve em curto, médio ou longo espaço de tempo? E eu acredito que a gente vai ter uma solução no curto espaço de tempo, ao longo dos próximos 30 dias, na minha leitura.